Olá, muito boa noite Celso. Boa noite, Michele. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus. Nós continuamos a nossa rotina de levar informação de qualidade para você que está em casa. Hoje nós vamos conversar ao vivo por Skype com a Érica Matsucita, que é fundadora e diretora do projeto Fogão na Rua. Ela vai falar sobre a importância da rede de apoio que tem se formado para ajudar a população impactada pela Covid-19. Isso mesmo, receberemos em nosso estúdio, aqui na bancada do Plantão da Saúde, Paula Forjás, que é chefe do Gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Com ela vamos abordar as ações do Estado no combate à doença. E ainda nessa edição, nós vamos mostrar o drama de famílias para enterrar os seus mortos sem saber ao certo se eles foram infectados pelo novo coronavírus. E o aumento da violência contra a mulher dentro de casa durante a quarentena. Mas antes, veja as dicas. Nós voltamos e vamos direto para o nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo e aqui na capital. No total, são 6.836 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 240 mortes no Brasil. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 2.981 casos e 164 mortes. Na capital, são 2.418 notificações da doença e 144 óbitos. E o pior é que esses números que nós acabamos de mostrar no telão podem ser ainda maiores. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, admitiu pela primeira vez que há subnotificação de mortes pela Covid-19 por causa da lentidão nos resultados dos testes. Isso mesmo, Michele. Em entrevista ao jornal O Globo, o tucano disse ainda que a situação da capital paulista pode se agravar caso a população dê ouvidos ao que diz o presidente Bolsonaro sobre relaxar o isolamento. Ao Globo, Covas declarou que Jair Bolsonaro atrapalha o trabalho de combate ao novo vírus, indo ao desencontro do que apontam médicos, cientistas e pesquisadores. Disse que se as pessoas forem seguir os conselhos do presidente da República, os casos em São Paulo vão explodir como em Milão, na Itália. O prefeito da maior cidade do país voltou a se indagar sobre o significado que é ter no currículo a decisão de fechar o Parque do Ibirapuera, que é o cartão postal da cidade, ressaltando a importância de manter as medidas em ação e colaborar com o isolamento social neste momento. O tucano Bruno Covas admitiu a falta de testes para a doença e a demora nos resultados também, e que por causa dessa lentidão, a subnotificação dos óbitos na capital. A cidade aguarda a chegada de mais de 100 mil testes a partir de 10 de abril e ainda espera a remessa do governo federal sem prazo informado. A prefeitura afirma que 20 mil pacientes já foram testados para o novo coronavírus. Pois é, e o governador de São Paulo, João Dória, voltou a criticar hoje o presidente Bolsonaro e questionou sobre qual presidente confiar. O governador do PSDB, que defende o isolamento chamado horizontal, mais amplo, abriu a entrevista concedida hoje sobre medidas contra o novo coronavírus, comentando o pronunciamento feito pelo presidente. E declarou, em nome de outros governadores, que considerou positivo o posicionamento mais moderado de Bolsonaro. Também quero fazer aqui um comentário em nome de outros governadores. Nós trocamos mensagens diariamente, nos comunicamos diariamente. Eu ontem, como cidadão, como brasileiro e como governador, fiquei feliz de assistir um presidente da República mais moderado e com bom senso, colocando uma mensagem equilibrada à população brasileira. No entanto, João Dória fez questão de demonstrar sua desaprovação diante da manifestação de Jair Bolsonaro em rede social. Mas amanheci preocupado, vendo o mesmo presidente da República numa postagem agredindo os governadores. Em qual presidente da República nós devemos confiar? Aquele que ontem fez uma mensagem ponderada no seu pronunciamento e que menos de 12 horas depois faz uma agressão de postagem aos governadores? É preciso coerência, presidente. Seja moderado, equilibrado, faça aquilo que o senhor fez ontem à noite em rede nacional, mas não caia na tentação
de seguir a orientação daqueles que do seu gabinete do ódio propõem o confronto, o combate, a briga, dissidência com governadores, com parlamentares, com o judiciário, com jornalistas, com meios de comunicação ou contra qualquer outro que se oponha ou que formule críticas ao senhor. Por enquanto, prefiro levar em consideração a sua manifestação de ontem e desconsiderar a sua manifestação de hoje pela manhã. Além da crítica direcionada, João Dória anunciou a ampliação na rede de testes no estado. Segundo o governo, a força-tarefa vai englobar regionais do Instituto Adolfo Lutz e o Instituto Butantan, além de outras unidades credenciadas. E também conta com o processamento, nas próximas 24 horas, de amostras de 201 óbitos em investigação que aguardam resultado no Adolfo Lutz. Ele afirmou que 10 mil kits da Fiocruz e 20 mil kits importados vão chegar nesta semana para distribuição em São Paulo. O Hospital Albert Einstein assumiu o gerenciamento do espaço do hospital de campanha que está sendo montado no Estádio Municipal do Pacaembu. Nos primeiros dias, o espaço vai funcionar a portas fechadas para o treinamento dos profissionais de saúde. O repórter Osmar Garrafa fala ao vivo de lá e tem as últimas atualizações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, nós falamos aqui ao vivo, bem em frente ao Estádio Municipal do Pacaembu, e esse, a partir de agora, é o primeiro hospital de campanha feito pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Ontem nós estivemos aqui acompanhando a finalização da montagem do hospital. Essa montagem foi finalizada ontem e hoje pela manhã aconteceu a entrega oficial da Prefeitura para a organização social do Hospital Albert Einstein, que vai administrar este hospital de campanha. Serão dois aqui na cidade de São Paulo, como já vínhamos informando, este aqui do Pacaembu e o outro que está sendo também confeccionado, terminado lá no Palácio das Convenções, no AMB. Esse daqui tem inauguração já para receber e atender pacientes com Covid-19 a partir do próximo sábado. Hoje os médicos já estão por aqui, a equipe médica já por aqui, e aí sim, a partir do próximo sábado, o atendimento. Serão 200 leitos de baixa e média complexidade, Michele. Desses 200 leitos, 8 apenas com respiradores, porque qual que é a ideia? Esse é um hospital de portas fechadas, como você bem disse, não adianta ninguém que tiver o sintoma vir aqui, porque não será atendido. Apenas pacientes que serão atendidos nas UBSs serão encaminhados aqui para a recuperação. Ficarão num prazo de 14 dias, depois a tendência é continuar a recuperação em casa e se o quadro se agravar, aí eles serão encaminhados para hospitais da rede pública. Existe também essa informação que é muito bom a gente frisar e repetir, que é um hospital de portas fechadas. Esse é um pedido da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, então, para que as pessoas não venham aqui para o estádio do Pacaembu a partir do próximo sábado, quando o hospital começa a funcionar. Uma área de 6 mil metros quadrados foi cedida aqui pelo estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho para a montagem desse hospital, e o do AMB é bem maior. Lá serão 1.800 leitos e a previsão, segundo a Prefeitura, é que a partir do próximo dia 6 de abril, os dois hospitais já estejam à disposição dos pacientes com Covid-19. E hoje, muita movimentação aqui, fez muito calor na cidade de São Paulo, muita gente por aqui não respeitando a orientação de ficar em casa. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Boa noite. Boa noite. A tecnologia vai ajudar também médicos que atuam no combate contra o novo coronavírus. Especialistas do Instituto do Coração e do Hospital das Clínicas vão atender outros profissionais de mais de 100 hospitais da rede pública do estado de São Paulo por meio de teleconsulta. Veja na reportagem de José Paes. Esse é um projeto pioneiro de teleconsultas desenvolvido pelo Instituto do Coração e começa a ser aplicado a partir de amanhã com protocolo de tratamento de pacientes com o novo coronavírus em mais de 100 hospitais públicos da Secretaria da Saúde. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, o atendimento aos médicos de outros hospitais pode se estender também para a rede privada, se for necessário. O projeto vai permitir que os especialistas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, liderados pela equipe de pneumologia do
Unicor discutam casos em tempo real com outros hospitais da rede e promovam a capacitação de profissionais de saúde. E, inicialmente, um projeto piloto foi feito no Hospital do Mandaqui, na Zona Norte aqui de São Paulo. Foi criado ainda um protocolo para padronizar os cuidados dos pacientes que precisam de internação nos hospitais estaduais. Em tempos de pandemia, a solidariedade que conforta e sustenta ONGs de diferentes segmentos tem trabalhado incansavelmente para que as consequências frente à crise não sejam ainda piores. Principalmente para a faixa da população mais vulnerável. Veja na reportagem de José Paes. Daqui a pouquinho a gente mostra a matéria. Daqui a pouquinho a gente mostra a Temos matéria. uma entrevista agora, a nossa primeira entrevista do dia, por Skype, com a Érica Matucita, que é fundadora e diretora do projeto Fogão na Rua. Muito boa noite, Érica. A gente vai ver daqui a pouquinho uma reportagem do José Paes, né, falando, Celso, sobre a situação de quem mora nas ruas, não é? Pois é, e de quem também está impossibilitado de trabalhar por causa da pandemia. Então, para não piorar ainda mais a situação, ainda bem que tem essa rede do bem que espalha pelo Brasil e aqui na cidade de São Paulo doações para essas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Covid-19, como que ela mudou a rotina das ONGs. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, o nosso projeto se chama Fogão na Rua. Nós atuamos na cidade de São Paulo, né? Nós cuidamos da população de rua, e também em vulnerabilidade social, né, que são as pessoas que não necessariamente moram na rua, mas que vivem em situação, vamos dizer assim, de extrema pobreza, não têm onde comer, elas moram em ocupações, etc. O que mudou desde a Covid até agora? A gente atua mensalmente, a gente faz uma ação mensal. Todo mês a gente levava, além de refeições, a gente fazia uma refeição, levava uma refeição quentinha para essas pessoas. A gente levava hidratação, né, que é água, suco, às vezes água de coco, etc. Levava também kit de higiene, que a higiene é super importante, eles se sentem muito mal de não ter itens de higiene. Levava doações de roupa, levava doações de cobertores e chinelos. O que aconteceu? Desde a Covid a gente diminuiu a nossa ação, a gente não deixou de atuar, né? Mesmo diante de todos os riscos, a gente seguiu fazendo o que a gente gosta de fazer e sabe fazer, que é acolher essas pessoas. A gente só diminuiu a nossa ação no sentido de que hoje a gente foca em hidratação, né? Então, a água é um item essencial que a gente leva, alimentação e higiene. Dentro do kit de higiene, a gente coloca também hoje um panfleto explicando o que está acontecendo, porque a maioria das pessoas que vivem de fato na rua, elas não têm noção do que está acontecendo, e com algumas recomendações de cuidado, dentre eles para lavar bem as mãos, né, com o sabonete que a gente entrega e que a gente doa, né? E também para usar o álcool gel quando não for possível lavar as mãos. A gente tem noção de que eles não têm onde fazer essa higiene e ter essa rotina como a gente tem dentro de casa, por isso a gente tenta explicar o máximo possível. Na semana passada a gente fez uma ação, a gente saiu usando máscara, usando luvas, e eles perguntam mais ou menos o que está acontecendo, mas eles sentem tanta fome hoje, né? Essa questão da fome é uma coisa muito forte para eles, é muito emblemático, porque eles viviam muito de doações de lojas, restaurantes, de pessoas que estavam passando na rua, e essas doações deixaram de existir. Então, de repente, essas pessoas elas passaram a procurar comida no lixo, né? E procurar doação de qualquer maneira, assim. E também a gente sentiu um aumento, né, de moradores de rua mesmo, pessoas que vivem em situação de rua, e a gente não vê mais as pessoas que vinham das ocupações. Muitos dos meninos que fazem entregas, são entregadores desses aplicativos, eles também dormem na rua durante a semana e voltam para casa só no final de semana. Eles
também saíram. Hoje o que a gente vê são pessoas que vivem na rua mesmo, que estão em situação de rua, e é uma população que está altamente arriscada a ser contaminada, né? Então, tudo que a gente fez foi para doar, mas sobretudo para protegê-los do risco de contaminação. Érica, que era a nossa maior preocupação. Érica, a gente tem agora uma reportagem para mostrar, mostrando justamente o trabalho que algumas ONGs têm feito para ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Você continua com a gente vai assistir a reportagem do José Paes e já volta para conversar com você, tá bom? Tá ótimo. Privilégio. Uma palavra de 5 sílabas que significa vantagem ou prerrogativa dada a uma pessoa em detrimento das demais. Definição perfeita do que é o mundo de hoje diante da crise envolvendo a Covid-19. De acordo com uma pesquisa feita pelo Data Favela, 1 em cada 3 moradores de comunidades carentes do Brasil já enfrenta dificuldades para comprar itens básicos de sobrevivência. Isso acontece porque quase 50% das pessoas que vivem em favelas são autônomas e só têm algum tipo de renda se de fato trabalham. Ou seja, ficar ou trabalhar de casa sem deixar de receber o salário tem sido mesmo um privilégio para poucos. A gente tenta conscientizar os mais ricos, ou seja, a sociedade que tem mais poder aquisitivo, de que esse privilégio que ela tem, ele precisa voltar para a sociedade que tem menos poder aquisitivo, que tem menos poder de compra no mercado. Para ajudar os que mais precisam, a ONG que o César faz parte abriu um fundo de emergência para garantir a alimentação e a higiene das pessoas mais vulneráveis à crise atual. A organização Vozes das Periferias trabalha prioritariamente em favelas da Zona Leste de São Paulo e vai doar 500 kits com produtos de limpeza pelos próximos 3 meses. A ONG espera entregar ainda nesse mesmo período 500 cartões do tipo alimentação com R$100 de crédito por mês. Você estava contando com esse kit? Não estava contando, não. Então chegou em boa hora. Chegou em boa hora. Estava precisando já. A gente construiu um aplicativo. Dentro desse aplicativo consta todos os nossos atendimentos de todas as nossas unidades no Brasil inteiro. E com isso a gente consegue amparar essas famílias que a gente já atendia. É claro que isso a gente precisa de mais doações e a gente continua arrecadando para que a gente consiga chegar no maior número de pessoas que necessitam dentro das favelas. Quem também sofre com a pandemia são as pessoas em situação de rua em São Paulo. Segundo o último censo divulgado pela Prefeitura da capital, a cidade tem mais de 24 mil pessoas vivendo nessas condições. Desse número, cerca de 5 mil pessoas têm mais de 50 anos e fazem parte do grupo de maior vulnerabilidade frente ao novo coronavírus. Foi justamente pensando nessa fatia da nossa população mais carente que surgiu o projeto Um Novo Olhar. Eu ouvi de um morador, assim, que, na verdade, uma moradora, que ela nem sabia o que estava acontecendo, que ela achava que as pessoas estavam usando máscara, e ela me viu de luva também naquele dia, que era com receio de encostar neles. Para mudar esse cenário de desinformação, as doações acontecem num ambiente de muita conversa. Os produtos são entregues majoritariamente na região da Avenida Paulista e as pessoas em situação de rua têm relatado um problema recorrente no local. Eles estão muito preocupados mais que as pessoas não estão na rua, que as ruas estão desertas e que não tem mais ninguém que possa ajudá-los. A linha de frente dessa luta contra o novo coronavírus tem nome: Hospital das Clínicas, o maior complexo hospitalar da América Latina. O HC vem se preparando para essa crise desde as primeiras previsões de chegada da Covid-19 aqui no Brasil. Mas até quem tem esse tamanho todo também precisa de ajuda. A campanha Vem Pra Guerra é uma iniciativa criada pelos próprios funcionários do hospital e já arrecadou mais de R$2 milhões. O dinheiro vai ser revertido para a compra de 40 mil máscaras N95 e 670 cirúrgicas, quase 7 mil litros de álcool gel, 45 mil aventais, mais de 200 mil toucas e 3 máquinas portáteis de raio-x.
As campanhas que estão surgindo, não só do HC, como de outros hospitais, como de outros estados, são muito importantes não só para conseguir combater a pandemia, mas também para conseguir trazer um conforto de que as pessoas que estão em casa estão fazendo mais do que simplesmente ficarem isoladas. Elas estão também colaborando nessa luta, protegendo os profissionais da saúde, protegendo os pacientes e evitando que o caso fique um pouco mais grave ainda no Brasil. A hora é mesmo de colaboração, de união, com cada um fazendo aquilo que pode. Tudo para que os privilégios se transformem em oportunidade. É um misto de sensações. A gente consegue resolver, mas não vai resolver de todo mundo, se a gente não tiver todo o Brasil unido para conseguir diminuir essa desigualdade social. E a gente volta a conversar com a Érica Matsushita, que é fundadora e diretora do projeto Fogão na Rua. E a gente sabe que o trabalho das ONGs depende muito das doações. Como está sendo angariar doações num período de pandemia e que está previsto um isolamento social? A gente está vivendo um momento que é um momento único, né? Mas eu acho que é um momento que as pessoas estão cada vez mais, elas estão sentindo isso e elas estão sentindo a necessidade de fazer alguma coisa e fazer o bem pelo próximo, né? Muita gente tem procurado o nosso projeto dizendo que quer doar, que quer participar, quer fazer alguma coisa, mas que está em situação de risco, não pode ir para a rua com a gente, não pode participar como voluntário, etc. Mas assim, a gente foi uma das fases, além do final do ano, né, que a gente fez uma campanha de Natal. Essa fase foi a fase que a gente mais recebeu doação. Assim, as pessoas estão realmente bem preocupadas com a situação das pessoas na rua. Elas estão vendo que existe uma falta de ação, né, das nossas autoridades em relação a isso. E elas estão bem valorizando muito o nosso trabalho. Então, a gente tem recebido muitas doações, a gente tem recebido muitas doações financeiras e doações de produtos, né, principalmente dos itens de higiene. Mas, além disso, a gente tem recebido muitas mensagens de apoio e elogios ao nosso trabalho, porque a gente, no final a gente tem tido a coragem de ir para a rua e seguindo dando apoio a essas pessoas, né? Vocês viram aí, são 24 mil pessoas, pessoas em situação de rua, de acordo com o censo da prefeitura. E a gente atende, em média, 300 pessoas. A semana que vem a gente vai fazer uma ação, vai atender 400 pessoas. Então, a gente atende quase 1%, até mais, da população de rua de São Paulo, né? Então, o nosso trabalho tem sido bem importante também, nesse sentido. Ok, Érica, muito obrigado, tá, pela sua entrevista e pelas suas informações. Eu que agradeço. Muito obrigada, Érica. Boa noite, parabéns pelo lindo trabalho que você faz e toda a equipe do Fogão na Rua, viu? É isso aí. O governo federal anunciou 200 bilhões de reais para socorrer empresários e trabalhadores em dificuldade por causa da pandemia do novo coronavírus. Hoje também está prevista a sanção do auxílio aos trabalhadores informais sem carteira assinada no valor de R$ 600. O auxílio está sendo chamado de Corona Voucher. Veja com Osmar Garrafa. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o benefício hoje, em pronunciamento no Palácio do Planalto. No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas, a um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. É aquele auxílio de R$ 600 por 3 meses, podendo chegar a R$ 1.200. O presidente não informou quando os pagamentos serão feitos. Mas na segunda-feira, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que os trabalhadores informais que já recebem o Bolsa Família e aqueles que estão no cadastro único devem ser os primeiros contemplados. O benefício aprovado por unanimidade no Senado e na Câmara prevê o pagamento de R$ 600 por até 3 meses a trabalhadores sem carteira assinada ou microempreendedores sem registro, impossibilitados de exercer a função durante a quarentena por causa do novo coronavírus. Atualmente, os trabalhadores informais representam 41,1% da força de trabalho do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Pelo texto aprovado, para ter acesso ao benefício apelidado de Corona Voucher, os autônomos terão de cumprir uma série de exigências: ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, à exceção do Bolsa Família, e ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal, total de até 3 salários mínimos. O pagamento será feito por saques nas agências de bancos públicos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e também pelos aplicativos bancários, além das lotéricas que estão em funcionamento, desde que o decreto do presidente passou a considerar esse serviço como essencial. O projeto recebeu várias emendas para que o auxílio fosse estendido a categorias profissionais também vulnerabilizadas pela crise, como taxistas, pescadores artesanais, agricultores familiares e catadores, mas que ainda não foram analisadas. Bom, e ainda como parte das medidas para amenizar o dano econômico causado pela pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o governo federal vai destinar 51 bilhões de reais para financiar os salários de trabalhadores que tiveram redução de jornada pela empresa. O ministro lembrou que na semana passada o governo anunciou uma linha de crédito de até 40 bilhões de reais para que as empresas possam continuar pagando os salários dos funcionários. No total, segundo Paulo Guedes, são 200 bilhões de reais destinados à manutenção da saúde, à preservação da vida e à manutenção dos empregos em meio à crise. Agora nós vamos à nossa segunda entrevista do dia. Nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde a Paola Forjaz, que é chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Ela vai falar sobre as ações do Estado no combate à doença. Paola, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. É nítida a presença do governo também de São Paulo frente a essa pandemia, né? Mas para ficar mais claro para o público que está nos assistindo de casa, quais as principais ações que já foram implementadas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social para ajudar a população carente? Foi anunciada, por exemplo, a ampliação do serviço Bom Prato, né? Como que isso vai funcionar? Tá, boa tarde. Bom, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem trabalhado arduamente na prevenção e de forma proativa. A gente tem tentado chegar à população mais vulnerável antes que a pandemia realmente chegue, né? A gente tem trabalhado em diversos eixos. Então, você muito bem mencionou a questão do Bom Prato, faz parte do nosso eixo de segurança alimentar. Então, a gente tem a ampliação do programa Viva Leite, a ampliação do programa Bom Prato. Existe um comitê integrado de ação humanitária que linka as arrecadações, os bens que foram doados pela iniciativa privada, aquelas pessoas que precisam receber essas doações. Então, a gente tem trabalhado também na arrecadação de cestas, e isso tudo vai ser feito, a distribuição equânime no público que precisa. A gente tem um eixo de segurança sanitária, onde a gente fez todo um levantamento sobre as necessidades de kits de higiene pessoal e kits de limpeza, de sanitização doméstica, para que as residências possam ser bem desinfectadas e isso evite a proliferação do vírus. Temos todas as nossas ações de segurança social, que são os equipamentos estaduais e municipais de assistência social que seguem funcionando. Fizemos algumas recomendações de suspensão de alguns serviços que não eram prioritários e que eram feitos de forma coletiva, porque nesse momento evita-se a todo custo qualquer aglomeração. Estamos apoiando os municípios com a transferência de recursos via o Fundo Estadual de Assistência Social, que é a forma como o Estado apoia os municípios, faz todo esse aporte financeiro para que eles possam melhorar o serviço que eles prestam, muitos serviços, como por exemplo da população de rua. Ele é um serviço do município, então nós temos tentado apoiar, temos feito todo um levantamento do que os municípios precisam para que a gente possa dar cesta básica ou insumos, coisas que eles possam precisar para melhorar todo o serviço, fazer uma ampliação, né? Temos o cofinanciamento também dos benefícios eventuais, que foram regulamentados há pouco tempo. Então, um dos benefícios eventuais é o de vulnerabilidade temporária. A ideia é que o Estado faça esse repasse aos municípios
para que eles possam, dentro das suas necessidades e com essa liberdade dentro do município em questão, decidir de que forma esse recurso pode ser usado. Paula, a gente sabe do ponto de vista prático da importância do Bom Prato, né? Essa iniciativa vai ajudar muita gente e a gente sabe também das aglomerações. E não deve ser diferente agora, ainda mais quando as pessoas estão mais necessitadas. Sim. Então, quais as orientações, né, do governo, do Estado, no sentido de evitar justamente que ocorra aglomeração, que é algo improvável, né, que não pode acontecer nesse momento de pandemia? Tá. Bom, desde o início das adaptações que o Sistema Bom Prato vem passando, todas as orientações de higiene, de segurança, elas foram passadas. E também, e principalmente, a questão do distanciamento na fila. 1,5 metro. Isso, é o que a gente recomenda, é o que os órgãos de saúde nos indicam, manter essa distância. Não é fácil, é uma população que está com fome, que precisa ser atendida e eles muitas vezes vão se aproximando. Normalmente nós temos funcionários das organizações sociais que gerem as unidades do Bom Prato fazendo esse distanciamento na fila. Muitas vezes eles seguram a pessoa e quando já está liberado o balcão para retirada daquela embalagem descartável, onde é levada a comida, o marmitex, ele permite que a outra pessoa siga adiante na fila. Essa é uma medida que a gente tem tomado. Estamos tentando que isso seja cumprido. Às vezes, em algumas unidades onde existe uma população mais carente, principalmente de população de rua, às vezes é um pouco mais difícil, mas as nossas organizações sociais têm se empenhado para que isso seja realmente cumprido. Existe uma atenção, Paula, prioritária, emergencial da Secretaria para grupos de risco dessa Covid-19? Sim, a Secretaria ela trabalha com com vários grupos de risco, né? Então, nós temos os idosos, temos comunidades e favelas, porque nesses lugares o adensamento populacional ele é muito grande, então o perigo de contágio ele é ainda maior. Temos pessoas em situação de rua, famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, dependentes químicos e mulheres vítimas de violência. Então, todas essas pessoas fazem parte do grupo mais vulnerável e temos projetos para cada uma desse público, cada um pouquinho desse público. Aliás, sobre esse tema que você falou, Paula, a gente tem uma reportagem, porque à medida que a população se vê em isolamento forçado em casa, um outro problema se agrava entre as quatro paredes, que é a violência doméstica. Né, Celso? Preocupante, muito preocupante. O canal de denúncias do governo federal, 180, registrou um crescimento de 9% no número de ligações com queixas, principalmente de mulheres, durante a quarentena. Veja na reportagem de Jonas Campos. A quarentena necessária no combate ao novo coronavírus evidencia um problema mundial, a violência doméstica. Os números de casos e principalmente de denúncias têm aumentado consideravelmente durante o período da pandemia e exigido novas medidas das autoridades. Na França, o governo anunciou no início da semana que pagará quartos de hotel e abrirá centros de aconselhamento para as vítimas da violência dentro de casa. Após a imposição das medidas de precaução contra a Covid-19, as denúncias de abusos domésticos subiram 36% em Paris e 32% no restante do país. Aqui no Brasil, a situação também preocupa. O período de confinamento tem acentuado o número de casos de violência contra a mulher. Só no Rio de Janeiro, a Justiça registrou um aumento de 50%. O canal de denúncias do governo federal, o Ligue 180, registrou um crescimento de 9% no número de ligações durante a quarentena. A média diária entre o dia 1º e o dia 16 de março foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias registradas. Entre os dias 17 e 25 do mesmo mês, foram 3.303 ligações e 978 denúncias. Segundo a promotora Gabriela Mansur, com mais de 20 anos de trabalhos dedicados à defesa dos direitos da mulher, os casos de feminicídios no Brasil cresceram de 8% a 10% do ano passado para cá. Ela avalia que, com a chegada do novo coronavírus, analisar os números de maneira ampla é essencial. Aqui em São Paulo, até a semana passada, houve uma situação que foi inusitada. Nós esperávamos esse aumento, até por uma questão óbvia de quanto mais conflito familiar, onde já existia a situação de violência ou uma abusividade que aquela mulher não percebia que estava num relacionamento abusivo, se acentuou com a quarentena, mas foi inusitado por quê? Porque nós não víamos esse aumento. Pelo contrário,
Houve, inclusive, uma queda pela procura de medidas protetivas na Casa da Mulher Brasileira e também nas promotorias de violência contra a mulher de uma forma geral. E aí veio a preocupação. Será que houve uma diminuição da violência de fato? Ou será que essas mulheres não estão conseguindo buscar ajuda por estarem vivendo sob o controle e sob os olhos do agressor, com muito mais medo do que antes? Medo, um sentimento que acompanha as mulheres que sofrem abusos domésticos. Nossa equipe de reportagem ouviu 2 relatos de vítimas. A Lara se identificou, mas preferiu não aparecer. Hoje eu sou viúva, mas eu vivi isso por 20 anos da minha vida e foi há 9 anos atrás. Enforcamentos, socos, fui jogada no chão. E essa outra mulher, vítima de agressão entre 2013 e 2015, preferiu não revelar sua identidade. Foi uma noite em que ele já estava alcoolizado e várias vezes eu pedi para que ele fosse embora. Nós não morávamos juntos, porém a gente ficava muito tempo junto, na minha casa ou na dele. E eu pedi para que ele fosse embora, ele não foi, eu acionei a polícia militar, que pediu para que ele saísse, se retirasse de casa. Ele foi, só que ele tinha a chave da minha residência. Então, na época, ele voltou. Meia hora depois que os PMs foram embora, ele voltou, retornou. E aí, sim, começaram os episódios de violência, porque naquela noite, até então, ainda não tinha começado. Experiências compartilhadas e conselhos a quem vive o mesmo pesadelo. Muitas mulheres agora que conheceram os seus companheiros agressivos, porque ficou muito tempo junto dele. Então, que elas procurem ajuda, que elas não aceitem mais isso, porque é muita humilhação. Romper o silêncio da agressão não é só da vítima, mas também das pessoas em volta, da comunidade, dos amigos. Acho que é todo mundo, né? Seguindo as recomendações do Fique em Casa e só sai em situações emergenciais, se você estiver em situação de violência e precisar sair de casa para sair da violência, saia de casa e vá buscar ajuda. Então, se essa mulher estiver em situação de violência em São Paulo, ela deve se dirigir a uma delegacia da mulher ou à Casa da Mulher Brasileira ou o Disque 180 e fazer uma denúncia. Mas foi pensando nisso que nós desenvolvemos projetos paralelos, em que essa mulher pode buscar ajuda online. O grupo de voluntariado, que é o projeto As Justiceiras, que nós desenvolvemos na semana passada. Essas mulheres, elas podem, através de um número de WhatsApp, pedir ajuda. Nós fazemos o direcionamento para uma dessas voluntárias e essa voluntária vai fortalecer, apoiar, ajudar, levar informação para essas mulheres do que o que pode ser feito, para que ela não fique saindo de casa aí sem saber onde ir e sem saber o que fazer. É complicado sair de casa e deixar, de repente, os filhos em casa com o marido agressor. Reforçando o que a promotora Gabriela Mansur disse na matéria do Jonas Campos, qual a estrutura, Paola, é disponível nesse momento em São Paulo, né? Já que se sabe que são apenas 133 delegacias da mulher no estado e mesmo antes da quarentena, só 7 funcionavam 24 horas na capital. Como que essa mulher que foi vítima ou que é vítima, muitas vezes do próprio marido, do próprio companheiro, pode pedir ajuda? Bom, é uma situação bem complicada. De fato, o confinamento acaba fazendo com que esses episódios aconteçam com mais frequência. No estado de São Paulo, a gente tem 26 equipamentos que são abrigos institucionais. Então, são lugares onde as mulheres vítimas de violência podem pedir abrigo junto com os seus filhos, né? Além disso, temos 308 serviços, equipamentos que fazem o atendimento. Então, eles vão fazer toda a coleta de informações, vão prestar um serviço de proteção e vão fazer um atendimento individualizado. Você muito bem disse, Michele, são 133 delegacias da mulher no estado, temos 10 delegacias que são 24 horas e na capital de São Paulo são 7. Tá. Então, dependendo do horário, talvez fosse o canal fosse a Delegacia da Mulher 24 horas, né? É importante lembrar também que foi agora no início do ano, teve a Casa da Mulher, foi inaugurada a Casa da Mulher Brasileira. É de uma iniciativa federal, ela fica no Cambuci, aqui em São Paulo. Ela pode abrigar mulheres, ela tem uma creche, ela tem uma brinquedoteca, enfim, ela tem toda uma estrutura para que a mulher possa ir até lá com os seus filhos, ter um atendimento individualizado, especializado.
para poder sair desse ambiente onde ela sofre agressão. Isso é o principal. Mesmo em períodos de confinamento, né? Existem também as organizações que prestam esse serviço, talvez num primeiro momento, mas o Estado, ele dá esse suporte, ele dá o atendimento. E vou falar também do aplicativo SOS Mulher. Ele é uma forma da mulher acionar o pedido de socorro a qualquer momento. Um vizinho também pode fazer isso? Pode fazer isso. E a equipe mais próxima se dirige ao local. Então, pelo aplicativo é feita a localização da pessoa e ela consegue que a equipe que estiver mais próxima possa atendê-la. SOS Mulher. SOS Mulher, é um aplicativo. Legal. Paula, nós falamos, né, sobre violência doméstica, sobre moradores de rua, o Bom Prato, tantas ações do Estado. Tem um outro grupo de risco, que faz parte também dos moradores de rua, mas eu imagino que tem um tratamento peculiar, que são os frequentadores da Cracolândia. O que o Estado tem feito para minimizar o problema da pandemia justamente na Cracolândia? Bom, ali ao lado da Cracolândia, nós temos uma unidade do Bom Prato, e aí eu já vou falar a ação de segurança alimentar, que foi a ampliação. Então, atende muito esse público, porque antes eram servidas refeições, café da manhã e almoço de segunda a sexta. 2 unidades apenas tinham o jantar. Hoje, a partir de hoje, as 59 unidades do restaurante Bom Prato, elas servem jantar todos os dias da semana e café da manhã, almoço e jantar nos finais de semana e feriados. Esse foi, inclusive, um dos pedidos, uma das reivindicações que nós recebemos, que a abertura nesse período, essa extensão de atendimento no Bom Prato, que fica muito próximo à região da Cracolândia, seria uma das medidas mais emergenciais por parte do Estado para atendimento desse público. A situação do público da Cracolândia, ele é um pouco mais delicado, porque a abordagem a essa população, ela é mais complicada, não é possível levar a pessoa sem que ela queira. Então, é um assunto bastante delicado. A gente tem a Coordenadoria de Drogas ali na Secretaria de Desenvolvimento Social, faz um trabalho intenso para tentar tirar essas pessoas da situação de rua e de usuários de drogas, né? Tem se intensificado a política nesse sentido, neste momento, e estamos vendo o que é possível fazer para tentar fazer o acolhimento dessas pessoas, não só por serem usuários de droga, mas principalmente pelo perigo de contágio que nesse momento a gente enfrenta. Olha, muito obrigada, Paola Forjás, que é advogada, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Falou aqui pra gente sobre as ações do governo de São Paulo durante essa pandemia do novo coronavírus. Muito bom ter você aqui, viu, Paula? Muito obrigada. Obrigado pelos esclarecimentos. Essas ações são importantíssimas nesse momento. Olha, a Secretaria de Saúde de São Paulo diz que há uma fila de 16 mil exames para a Covid-19 que o Estado ainda não conseguiu processar. 201 são de pessoas que já morreram, Celso. E esse era o número de óbitos confirmados até amanhã de hoje no Brasil. Então, para cada pessoa que faleceu por causa da doença, havia um caso em investigação. O secretário de Saúde, José Henrique Germán, acredita a demora, a falta de insumos. Enquanto isso, há também o drama das famílias dessas vítimas. Uma portaria assinada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde autorizou que os enterros e as cremações sejam realizados sem atestado de óbito. Veja com Jonas Campos. Ao que tudo indica, o novo coronavírus agiu repentinamente no Carlos Eduardo, empresário de 59 anos que faleceu na última sexta-feira, com suspeita de ter contraído a Covid-19. Na segunda ele começou a dar umas tossidas e na quarta-feira de manhã ele sentiu uma fraqueza. Só isso, sentiu uma fraqueza. A gente estava cliente que ele saía fazer uma inalação. Chegando lá, a gente fez um teste de oximetria. O dele estava 87, 86. Parâmetros normais 94 e 92, então estava muito baixa. Nisso a médica já se alarmou e fez uma tomografia e viu que praticamente os 2 pulmões já estavam tomados. É muito grave porque acho que pneumonia normalmente são dias para isso acontecer e no caso do corona são horas
Falaram que ele lutou até o último minuto, mas faleceu às 9h40 da manhã, na sexta-feira. O exame do novo coronavírus a que Carlos Eduardo foi submetido deve sair em alguns dias. No atestado de óbito ainda não definido, consta uma síndrome respiratória aguda grave, apenas com menção a uma suspeita de infecção pela Covid-19. Uma medida que pode ser recorrente em tempos de pandemia e justifica a preocupação do governo federal para desburocratizar os atestados. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde assinaram portaria que autoriza o sepultamento e a cremação de pessoas sem a necessidade de um atestado de óbito registrado em cartório. Os atestados, inclusive, poderão ser elaborados até 60 dias depois do falecimento de um paciente. Uma família, portanto, pode perder um parente sem saber o real motivo da morte e ainda sem poder oferecer um velório tradicional. Isso não é novidade, isso já tem um critério de caixão fechado, diminuir o tempo do funeral para evitar, primeiro, aglomerado de pessoas nesse local. Segundo, o tempo de permanência na hora de manipular esse caixão também, isso existe e é muito comum. Então, isso já tem, não só por essa doença, como para outras doenças de alto contágio, a gente fechar o caixão, a gente ter saco fechado, caixão lacrado e antecipar o enterro. Meu pai não pôde ter um velório. A gente não pôde contar com amigos, com a família, a presença deles. Não tem autópsia, tá? Praticamente colocado num saco para conter a contaminação e ele já é colocado direto ao caixão, tá? E já fechado e aí faz todo o trâmite com a funerária, é algo em torno de 20 a 30 minutos, que acho que por lei é isso, não pode ter velório, então é um processo muito rápido. Caixões lacrados, velórios com limitação de público e de duração, agilidade para evitar a disseminação de um vírus altamente contagioso e com durabilidade de pelo menos 24 horas, segundo a infectologista Raquel Moarec. A gente sabe que em coisas inanimadas ele chega até 72 horas. Todo caso que a gente tem uma discussão de condutas fechadas, de quarto fechado ou de permanência desse vírus em alta durabilidade, então idealmente é que você não tenha o enterro ou você faça pelo menos o caixão lacrado para que isso seja uma diminuição de translocação ou de presença desse vírus. Não tem exato ainda o tempo de permanência e durabilidade, mas a gente sabe que é pelo menos mais de 24 horas, é certeza. E agora vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que traz as últimas notícias para a gente. Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, uma boa notícia é que agora os chineses anunciaram que em janeiro eles conseguiram isolar anticorpos de quem estava contaminado com a Covid-19 e que pode ser um tratamento futuro para as pessoas doentes. Então, o que eles fizeram? Eles retiraram do plasma, do sangue dessas pessoas que estavam contaminadas e conseguiram se curar, levaram para o laboratório e fizeram uma experiência. Colocaram ali no laboratório células sadias e os anticorpos, cerca de 200 anticorpos. E aí eles conseguiram descobrir que pelo menos 2 anticorpos deram resultado excelente de bloquear que o vírus entrasse na célula. E aí, sem entrar na célula, o vírus não consegue se reproduzir. Mas tem que ter calma, porque os cientistas também alertaram de uma universidade de Pequim que esse tipo de tratamento, ele demora pelo menos 2 anos para ter segurança para quem se submeter a ele. Então precisam ser feitos vários testes. Só que hoje, mais cedo, eu conversei com o Dr. Jorge Calil, que é médico, ele é diretor do laboratório do INCOR, também diretor da Faculdade de Medicina da USP. Ele falou que esse tipo de tratamento, usar os anticorpos,
costuma funcionar muito bem para outras doenças, por exemplo, o tratamento de câncer. Mas ele não avalia tão bem para uma pandemia, principalmente por causa do custo. Vamos ouvir. Dificilmente nós vamos conseguir tratar a população mundial com esses anticorpos. É uma tentativa de salvar pessoas que estejam muito graves e que poderá ser usado. Mas agora, enquanto que nós não tivermos uma coisa que seja mais barata, mais universal e que induza uma coisa ativa. Se nós tivermos uma vacina no Brasil, nós vamos poder vacinar os brasileiros, o custo vai ser bem menor e nós vamos poder vender um produto de alta tecnologia para o resto do mundo. E mesmo que outros tenham uma vacina, nós podemos ter a nossa. Nós vamos ver qual é a menor custo e melhor possibilidade de distribuição. Bom, agora vamos falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso Giro de Notícias. A pandemia do novo coronavírus continua afetando o calendário esportivo mundial, com mais adiamentos e cancelamentos. Após reunião por videoconferência com as 55 federações do continente, a União das Associações Europeias de Futebol decidiu adiar todos os jogos da data FIFA de junho, inclusive os confrontos da repescagem para a Eurocopa. O adiamento ainda não tem prazo definido, mas é provável que essas partidas sejam realizadas em setembro, caso a pandemia esteja controlada até lá. A Euro Sub-17 e a Euro Feminina Sub-19 foram canceladas. As demais competições continentais de seleções juvenis foram suspensas por tempo indeterminado. E agora é oficial. O All England Tennis Club anunciou hoje o cancelamento do Aberto de Wimbledon, um dos mais tradicionais torneios de tênis do mundo. A última vez que o Grand Slam londrino deixou de acontecer foi por causa da Segunda Guerra Mundial entre 1940 e 1945. Mas, de acordo com veículos europeus de imprensa, o prejuízo dos organizadores não será muito grande, já que o torneio contaria com um seguro contra pandemias globais que cobriria os valores correspondentes aos direitos de transmissão e venda de ingressos. Esses têm advogados bons, hein? Que pensam bem nas situações. Na segurança. Olha, o Guarani, equipe de Campinas, aqui do interior de São Paulo, vai completar 109 anos nesta quinta-feira e convocou uma festa inusitada, mas totalmente de acordo com as orientações de isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus. Através de postagem nas redes sociais, o clube sugeriu que os torcedores cantem o hino das janelas e sacadas da cidade amanhã, pontualmente às 19h11, horário que faz alusão ao ano de fundação da agremiação campineira. E clubes da Série C do Campeonato Brasileiro assinaram um documento para solicitar à Confederação Brasileira de Futebol apoio financeiro. Em reunião virtual realizada no final da tarde desta terça-feira, as 20 equipes da terceira divisão nacional solicitaram uma ajuda mensal de R$ 250 mil para cada time por um prazo de 6 meses, totalizando 30 milhões de reais. A CBF ainda não se manifestou sobre o pedido. E a paralisação dos campeonatos não atinge os cofres apenas das equipes de menor expressão do futebol brasileiro. A diretoria do São Paulo apresentou uma proposta que prevê o corte de 50% dos salários registrados na carteira de trabalho e a suspensão dos direitos de imagem a partir de abril, garantindo um piso de pelo menos R$ 50 mil ao mês. Todos os valores seriam reembolsados em 6 parcelas ao término da crise. Mas a ideia encontra resistência em parte do elenco, o que deve levar à elaboração de um novo modelo de acordo. E você pode seguir acompanhando todas as notícias sobre as consequências do novo coronavírus e as demais novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Bom, nós voltamos agora para o nosso telão da saúde, ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo e aqui na capital. Eu fico feliz quando a gente repete esse telão e os números não mudaram, né, Celso? Por enquanto, eu acho que nenhuma vez os números mudaram, mas hoje mudaram? Hoje sim. Hoje é a primeira vez, olha só, que coisa. Eu sempre penso isso, eu sempre fico tão feliz quando a gente fala e não muda os números, mas hoje Até agora porque também leva mudaram. um tempo para
computar todos os números, Olha né? lá. Então vamos lá. No total são 6.836 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com agora 241 mortes no Brasil. Esse número acaba de ser atualizado. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 2.981 casos e 164 mortes. Bom, o nosso plantão da saúde de hoje fica por aqui, agradecendo a presença da Paola Forjás. Nós voltamos. Quer fazer alguma consideração final, Paola, que você estava comentando com a gente? Só falar um pouquinho de outra expansão, a expansão também do nosso programa Viva Leite, né? Esse programa, ele já distribui 5 milhões de litros por mês e hoje o governador João Dória anunciou que as instituições de longa permanência de idosos vão receber também do programa Viva Leite 15 litros de leite para cada idoso. Isso vai ajudar a suplementar a alimentação desse público que é mais vulnerável em relação à saúde. E também nós conseguimos uma doação de 77 mil latas de suplemento alimentar. Essas latas também serão entregues nas instituições de longa permanência para idosos para reforçar o próprio sistema imunológico deles. Okay. Obrigada, Muito obrigado Paola. mais uma vez, Paola Forjás, pelas informações. Nós voltamos amanhã com mais informações para você que está em casa, cuidar da sua saúde e a saúde da sua família. Então, uma boa noite para você e até amanhã.